Fala galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, trazendo as últimas informações do Timão. Memphis pode acionar FIFA para cobrar dívida que gira em torno de 77 milhões. E vamos ver aí o que o Ronaldo Giovanelli achou dessa notícia da não renovação com Memphis Depay. Tem que abrir o olho para a realidade, para o mundo. No aspecto financeiro é Ronaldo Giovanelli. Tati Tavares, para você aquele bom dia gigantesco. E é o seguinte, toda vez que nós trocamos ideias por aqui, eu disse que não aguentava mais, que era muito enrolado, que essa situação não se define. Pois o final foi meio que inesperado para a fiel corintiana. E agora, Memphis fora, Corinthians priorizando a saúde financeira. Bom dia. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, a todos. Ronaldão, fica calmo, dá uma respirada, a situação realmente é dramática, foi uma negociação muito complexa que se arrastava, né? A gente já vinha falando disso desde antes da Copa do Mundo. Ontem, logo depois da nossa entrada, né? Logo depois do programa, o Osmar Stabile decidiu. Não renovou o contrato de Memphis Depay por 2 anos, então o holandês não é mais jogador do Corinthians. Mas a gente precisa separar essa negociação em 2 partes, né? De um lado, o técnico Fernando Diniz e também o executivo de futebol Marcelo Paz, que já davam tudo como certo e que confiavam nesse desfecho positivo. E, claro, o staff do Memphis Depay. Do outro, Osmar Stabile, que é quem tem a caneta e que tem a decisão final. Ele já tinha o contrato na mesa dele assinado pelo Memphis Depay, viu, Ronaldo? Mas ele não assinou porque sofreu pressão política de aliados aqui do Parque São Jorge. Lembrando que em ano de eleição ele quer se manter no cargo, precisa desse apoio. Porém, o Corinthians divulgou uma nota dizendo que a não renovação era justamente pela saúde financeira do clube. Essa nota, os jogadores viram no ônibus a caminho do aeroporto, né? Antes do embarque para a Argentina, e foram todos pegos de surpresa. Agora, Fernando Diniz e Marcelo Paz, sim, esses foram comunicados pelo Stabile ontem no CT. Aí o Memphis também se pronunciou nas redes sociais, disse estar muito decepcionado, surpreso com tudo isso, porque o acordo estava firmado desde o dia 26 de julho e já estava, como eu disse, tudo assinado da parte do jogador, e ele disse que vai em busca dos seus interesses. É bom lembrar que o Corinthians deve mais de 42 milhões de reais para o jogador. Se tivesse renovado, ia ter o privilégio de pagar de forma parcelada, mas como não renovou, o Memphis vai pedir aí o valor dessa dívida com juros e correção. Então isso pode passar de 70 milhões de reais. A qualquer momento o jogador pode ir na FIFA pedir esse pagamento e o Corinthians deve sofrer mais um transfer ban. Lembrando que o Timão já tem 3, então pode sofrer o 4. Mais detalhes sobre essa negociação, o futuro de Memphis Depay, que está em aberto, né? Ele pode ainda atuar por um clube brasileiro. Tudo a gente vai conferir na reportagem também ao longo aqui do Jogo Aberto. Mas vamos ver agora a reportagem. Memphis Depay está fora do Corinthians. A novela chegou ao fim de forma dramática. O Timão desistiu de renovar o contrato do jogador por 2 anos. Mesmo com os entraves contratuais, clube e atleta tinham um acordo firmado desde o dia 26 de julho. Inclusive, Memphis veio até o Brasil justamente para concretizar a negociação. Em nota, o Corinthians justificou. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição e garantiu que o presidente Osmar Stabile vai dar uma entrevista coletiva nos próximos dias e tirar dúvidas sobre o tema. Nos bastidores, a informação é que o presidente se sentiu pressionado por uma ala política do Parque São Jorge que era contrária à renovação com o holandês. Depois da conquista da Copa do Brasil no ano passado, Memphis deu entrevista dizendo que algumas pessoas dentro do clube torciam contra. Desde então, criou inimigos no Parque São Jorge. We suffer a lot, and if it was up to me, I will change it in one day, but it's more complicated in the club. A lot of people work against us. A lot of people inside the club work against their own club. Depois da Copa, em meio à indefinição, Memphis fazia posts enigmáticos, como esse, em que disse que perdeu pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdeu a direção. E é por isso que seguia ali.
O holandês se posicionou nas redes, afirmou estar decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar o acordo e escreveu: essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Depay disparou que vai reagir para preservar os seus interesses e que também vai falar publicamente sobre o assunto. O ex-camisa 10 aproveitou para marcar o presidente do clube na publicação. O caso Memphis teve repercussão internacional. Na Espanha, o diário AS falou em constrangimento. O Corinthians deve ao jogador cerca de 42 milhões de reais. Como não renovou, o clube vai ter que pagar à vista com juros e correção. Os 42 devem se transformar em 77 milhões de reais. Memphis pode acionar a FIFA quando quiser. E o Timão, que já tem 3 transferbans ativos, pode receber o 4º. Nas redes, a torcida se movimenta. Um abaixo-assinado para tirar Osmar do poder já foi criado. A principal organizada do clube também já marcou protestos. Agora, Memphis Depay está livre no mercado e não descarta a possibilidade de continuar no Brasil. O jogador tem propostas de pelo menos 4 clubes do país. Maior artilheiro da seleção holandesa, ele entrou para a história do Corinthians. Disputou 79 jogos, deu 15 assistências, marcou 20 gols e conquistou 3 títulos. Paulistão em cima do rival Palmeiras, Copa do Brasil e Supercopa. O fim da passagem de Memphis agradou o rival. O Palmeiras provocou o Corinthians e aproveitou para divulgar um banco digital com nome parecido com o do jogador. Uma relação que durou quase 2 anos. Memphis foi a esperança, injeção de ânimo para a fiel torcida. A maneira como a negociação foi conduzida certamente marca mais um capítulo da conturbada política do Parque São Jorge. Depay no Corinthians. Tati Tavares, eu agradeço por tantos dias que você de perto acompanhou toda essa história, os detalhes, trouxe pra gente cada revelação, cada coisa que foi acontecendo, mas no final não teve jeito. Memphis não fica no Corinthians, que tem sérios problemas financeiros. Daqui a pouquinho você volta pra gente falar mais ainda sobre esse assunto, porque tá quente, né, Ronaldão? Tá. E aí? Se o Corinthians não tem como pagar, vai fazer um contrato caro, mesmo que menos dinheiro do que o outro, como que vai estrangular as finanças mais ainda? Então, menina Renata, é que tem 2 lados esse tipo de negócios, né? Porque se você não fizer também, vira uma bola de neve enorme que vai cair em cima do clube novamente. Então, acho que depois de todas essas conversas, todo o tempo que teve, até a reação do Memphis voltar para o Brasil e vir aqui negociar, abaixar os valores, porque foi o que a gente ficou sabendo aqui, abaixou os valores. E em todas as conversas que ele teve, parece que ele foi sucinto ali a abaixar e tentar fazer com que o clube não sofra mais um transferban. A gente percebeu isso nele, nas negociações. E a gente percebeu também que o clube, o Stabile, ele não é culpado do que está acontecendo agora, isso é verdade, mas não teve a habilidade para negociar mais um transferban, porque isso aí vai virar outra bola de neve. Ele não assinou contrato, como não? Então, ele não assinou, estão dizendo aí que agora tá rodando nas redes sociais que o Stabile não assinou, mas o Memphis assinou e teve mais gente que assinou esse papel mas aí. enquanto todo mundo não assinar, não tem contrato. Então, não vale de nada, não vale de nada. Chegou na mesa dele, ele precisava assinar ou não assinar, e ele não assinou. Então, mas aí eu te pergunto, a estrutura do Corinthians, o Corinthians não tem estrutura para isso. Essa que é a realidade. Cadê o departamento de marketing do Corinthians, que era para estar ajudando o presidente nessa aí? Onde vocês estão? O jurídico estava em cima tentando ver alguma coisa para não sofrer um outro transferban lá na frente. Isso eu fiquei sabendo. Mas o departamento de marketing sumiu? Ou ele está... Não, eu não vou falar. Por que não faz vaquinha de novo? Não, Sim, vai fazer vaquinha para tapar o buraco lá no Morumbi. Agora estão falando de dólar aqui, de um astro que estava para fechar com o Corinthians, que eu espero que você conte. Cadê, Negão? Xalala, Negão? Eu espero que você conte, que você está sabendo de muita coisa aí de dentro. Fizeram vaquinha para a Arena, faz pro bem. O que nós estamos esperando agora é a intervenção disso aí. É a limpeza. Porque parece que estão voltando tudo de novo aí dentro. Eles estão colocando tudo de novo aí. Então eu espero que o Memphis venha agora, que a torcida também preste atenção, os associados também, porque agora é hora de mudança.
tem que mudar e limpar. Se o Stabile merece ou não, tá na hora de ver também, colocar na balança, porque a intervenção ela tem que vir, porque tem que limpar o clube tá carente, o clube tá explodindo em dívidas, o clube não consegue achar saída, nem de transferban de nada aí. Mas então tá certo em não renovar com ele, Ronaldo? Sim, eu vejo sim, desse lado sim. Financeiramente... É que são dois lados. Porque a gente não viu o contrato ainda, Edu. Que o Memphis é um cara que chegou bem, ele se entrosou. Sim. Ele hoje, ele é um torcedor do Corinthians, ele é um cara que foi importante, mas o problema é que o custo dele desde o início era caríssimo. E agora, com a situação de dívida cada vez pior, alguém usou a responsabilidade financeira. Se é o melhor critério ou não, para o time, provavelmente não seja, porque o Diniz queria contar. O Diniz falou várias vezes que queria contar, né, com o Memphis Depay, que contava com o Memphis, e agora... Pelo jeito, não e mostrar se é verdade mesmo esse negócio dos 40 milhões que estão falando, que agora vai virar 90. Quer dizer, se você tem a possibilidade de negociar com 40 e não deixar explodir e deixar o jogador ali com você, seria a melhor saída. A saúde financeira seria essa, de você respirar. E agora, a não ser que colocaram patrocinadores e não conseguiu mexer com o transferban, aí tem que explicar. O Stabile tem que explicar o que aconteceu. Mas será que o Memphis abriu mão de tanta coisa agora? Ele disse que vai cobrar tudo que ele tem direito. Será que ele abriu mão da dívida ou ele topou parcelar a dívida? Eu fico imaginando o advogado do Memphis. Ai, Você tá rindo que nem você com essa cara de 90 milhões. É assim, o grande crime com o Corinthians, gente, foi quem fez o contrato do Memphis anterior. Augusto Melo. Entendeu? Não só esse, como do Pedro. Como... Agora mas sim. quando ele ganhou o Paulistão, quando ele ganhou o Copa do Brasil, todo mundo aplaudiu quando não caiu pra Série B. Todo mundo aplaudiu, porque o torcedor, ele quer resultado em campo. Ele não quer saber da finança, isso aqui tem isso e aquilo, se o contrato foi assim, se a garantia existe ou não, se tem transferban. Ele quer ver resultado em campo. E o Memphis apresentou, só que o Memphis também esse ano parecia que estava se poupando. Não parecia. Mas o torcedor corintiano tinha que tirar o chapéu pro Marcelo Paes e pro Stabile. Porque realmente eles estão tendo o quê? Muita cautela no comando. Lógico, perde como jogador, com todo esse clima que o Memphis traz, entrosamento, qualidade, perde. Mas assim, é o momento do Corinthians, gente. É melhor você dever 40 hoje do que 90 daqui a um ano, porque o Corinthians não vai ter dinheiro para pagar. Independente do acordo que então faça com o Memphis... É isso que você está querendo dizer? Não, porque esses 40 seriam parcelados para pagar o Memphis, então para você era melhor renovar. A questão é essa. Você começou falando que era melhor renovar. A questão é... Peraí. A questão é... Não é melhor, Não, vamos analisar... Vamos analisar intervenção aí para limpar o clube. Não, é simplesmente... Então você fala que é para renovar ou não é para renovar, velho? Intervenção de quem? Ronaldo. Pô, alguém tem que salvar o Corinthians, a justiça tem que entrar. A justiça tem que entrar aí, porque o Ministério Público está de olho. Eu sei que é um trâmite difícil. Não, porque é um trâmite difícil. Qual é o clube brasileiro de Série A que a justiça fez uma intervenção? Mas aqui, porque tá cheio de denúncias aí. Então, as denúncias elas têm que ser o quê? Mas o óbvio analisadas. Mas isso deveria ter sido analisado pelo Conselho. O Conselho não analisa. O Conselho diz amém e deixa. Então, aí também. E o Ministério... Pra isso existe conselho em cada clube. E o Ministério tá pegando não é pra ganhar ingresso e camisa, é pra fiscalizar. Mas se o Marcelo Paes e o Stabile renova o contrato com o Memphis, eles não iam, o Corinthians não tá conseguindo pagar o transferban. Então o que acontece? Eles assinam aí todo mundo, o Memphis fica. Só que vai chegar o próximo mês e não vai pagar e vai aumentar a dívida. O presidente deu o recado, irmão. O presidente deu o recado, é responsabilidade. E tem que ser claro. Os caras têm que tirar o chapéu. Uma coisa, eu vou ajudar, eu vou colaborar. Outra é o que está escrito. O contrato é escrito. Quando você se compromete por contrato, você tem um documento legal. Quando você diz, não, eu ajudo, eu vou arrumar um patrocinador, muita conversa e pouca ação. Seguinte. Memphis Depay pode permanecer no Brasil mesmo depois de o Corinthians desistir de renovar seu contrato. O atacante, holandês de 32 anos, está aberto a ouvir propostas de clubes do país interessados em sua contratação. Segundo apurou o GE, 4 clubes brasileiros da Série A, que disputam competições sul-americanas, procuraram os agentes de Memphis nos últimos meses, enquanto o jogador ainda negociava um novo contrato com o Corinthians. Por respeito ao clube paulista, as tratativas não avançaram. Agora, a expectativa de Memphis e seu staff é que as negociações sejam retomadas. O atacante não descarta permanecer no Brasil, mesmo com a ligação criada com o Corinthians. A decisão do clube de não renovar o contrato fez com que o jogador descartasse qualquer restrição em atuar por um rival no país. Memphis se sentiu desrespeitado por membros da direção do Corinthians
e entendeu que o esforço feito para renovar o contrato não foi valorizado. Além disso, sentiu-se colocado como uma espécie de escudo para as crises institucionais do clube. O mercado brasileiro, aliás, é bem avaliado por Memphis, também em razão das sondagens recebidas durante a atual janela. O jogador foi procurado por clubes da França, do México, da Turquia, do Catar e da Arábia Saudita, mas nenhum dos projetos agradou. O holandês pretende seguir atuando em uma liga competitiva e por um clube que possa lhe dar visibilidade. Outro ponto a favor de um clube brasileiro interessado é o fato de Memphis ter gostado do Brasil e criado uma rede de amigos no país, algo que pesa neste momento na avaliação de uma eventual oferta. O atacante tem projetos comerciais e pretende dar continuidade a eles. O grande entrave para a permanência no Brasil, no entanto, é o alto salário do jogador. Ainda assim, por estar livre no mercado, uma eventual negociação é vista como mais viável neste momento por clubes interessados em Memphis. 2 dos clubes brasileiros que sondaram Memphis sinalizaram positivamente com os valores que vinham sendo negociados pelo jogador com o Corinthians. Maior artilheiro da história da seleção holandesa, Memphis entrou em campo pelo Corinthians 79 vezes, com 20 gols marcados e 3 títulos conquistados: Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Para continuar no Corinthians, Memphis aceitou mudar o modelo de contrato anterior, que vigorou de setembro de 2024 a julho deste ano. Houve redução nas remunerações e mudanças nas bonificações. Ele também concordou em assinar por 2 anos, em vez dos 3 anos do que queria inicialmente, e parcelar os 42 milhões que tem a receber do clube. Pelo lado do Corinthians, a renovação enfrentou enorme resistência das alas políticas do Parque São Jorge. Conselheiros influentes e pessoas próximas à Stabile sempre foram contra o acerto, mesmo com a redução nos valores do contrato. Com o avanço das negociações, Memphis retornou ao Brasil no último dia 4, com a perspectiva de assinar a renovação. Ele passou por uma bateria de exames ao longo de 2 dias, em um hospital e no CT Joaquim Grava, e foi aprovado pelo departamento médico, contrariando a expectativa de aliados do presidente de que os testes mostrariam condições físicas inadequadas. Mesmo assim, as divergências se arrastaram durante a passagem de Memphis por São Paulo, sem que o atacante pudesse ser reintegrado ao elenco, voltar aos treinos ou viajar para o primeiro compromisso no mata-mata da Conmebol Libertadores. Durante todos esses dias de indefinição, os profissionais do departamento de futebol sustentaram que o acordo estava encaminhado, mas que era necessário esperar a conclusão da burocracia jurídica. Nos últimos dias, havia um alinhamento entre os departamentos financeiro, jurídico e de marketing para que a renovação fosse concretizada. O presidente ficou na delicada posição de ter de escolher entre desagradar aliados em um ano eleitoral, com o risco de perder apoio político caso autorizasse a renovação, e contrariar os torcedores caso barrasse o novo contrato.